na sua infinita bondade, nos abençoe mais esse encontro, hoje, terça-feira, 31 de julho de 2007. Lembrando que amanhã já é agosto, depois da manhã, nossa querida Fatinha, aniversaria, não é? Dia 4, Gladson, dia 10, o Roberto da Regina. Esse Roberto da Regina estudava conosco, está morando lá em Blumenau. Dia 11, a Luzia, a Maestrina, né? Dia 17, o Christian, que já estudou conosco aqui também. Dia 18, nosso querido Pietro Balso, que está lá no quadro, né? E dia 28, nosso querido Tarcísio, né? De novo, aniversariante. Gostei. Pois é. Dois por ano? Eu creio que eu tenho que ser dois, porque minha mãe falou que eu sou de maio, né? É. Sou registrado em março. Então, né? Então é melhor fazer os dois, né? Para não contrariar a mamãe, né? Muito bem. Antes de nós entrarmos na questão 165, né? Nós vamos falar com vocês com relação a esses desastres, esses acidentes, né? De qualquer tipo, não é? Quando aconteceu aquele chamado tsunami, eu não sei se eu já falei com vocês sobre ele, já? Não. Já falou alguma coisa? Já, não. É. Quando aconteceu aquele tsunami que morreu 300 e tantas mil pessoas, não é? Estavam agrupadas criaturas muito pobres do lugar e criaturas muito ricas, turistas, não é? Então, quando a criatura tem dinheiro em excesso, ela está sujeita mais a acidentes de percurso do que quem ganha salário mínimo. Porque quem ganha salário mínimo é de casa para os filhos para casa. Agora, e os miseráveis lá que estavam lá naquele lugar, às vezes até sem renda nenhuma? É porque são criaturas que já foram ricas, voltaram para lá, para o mesmo lugar, acreditando em que vão continuar ricas, e, no entanto, eles estavam fazendo um revezamento existencial. Ficando entendido que ninguém existe para ser pobre. Agora, se não sabe viver, tem que ser pobre. Certo? A criatura, por exemplo, que tem respeito ao dinheiro que ela tenha nesta encarnação, respeito mesmo, onde ela não se desvirtua, onde ela não consome coisas fúteis, onde ela não paga caro por coisas que ela está com vontade de fazer ou de comer. Se ela souber viver assim, ela jamais ficará pobre, porque passou no teste. É preferível ter uma vida sóbria, uma vida controlada, do que abusar nesta para perder na próxima. Então, saibam respeitar o dinheiro. Agradeçam sempre ao Criador o que tem. E jamais comprem coisas, não é, por comprar. Sábado agora eu fui visitar uma pessoa para atendê-la lá, que ela estava muito doente, em depressão, etc. Pessoa rica, folgada, não é? E diz ela que estava com imposto. Aí eu disse, não, você não está com imposto. Você apenas atraiu energia negativa, porque você sai na rua de uma forma humilhante, que humilha as pessoas que ganham salário mínimo. Então essas pessoas que não estão preparadas, não têm o conhecimento que vocês aqui neste ambiente estão tendo, não é? Essas pessoas mandam uma energia negativa, consciente ou inconscientemente. E a pessoa começa a regredir, quer dizer, ela paga caro por abusar do que ela tem. De acordo? Agora, sobre o desastre de avião, onde muita gente que não estava nem no avião morreu, é porque todos nós estamos sujeitos a acidentes de percurso num planeta de terceira categoria, onde nessa circunstância de terceira categoria
Eu, que criei juízo, eu já passei a ser um intruso no meio de uma circunstância de terceira categoria. De acordo? Sim, tá sim. Você está dizendo, por exemplo, sobre um sentido de provocação, muitas vezes não proposital, de pessoas, muitas vezes que têm um nível melhor, que sai na rua não para provocar ninguém, mas muitas vezes se sente bem daquela forma. Por exemplo, nós, em especial você, que já tem uma vida totalmente dosada, e é expulso das principais casas espíritas. Exato. Você entende? Exato. O que acontece? Lá também você gera ciúme. Lá você gera inveja. Exato. Quer dizer, e você não está fazendo isso de propósito, mas você está fazendo, na verdade, em prol da sua intenção de melhor. É porque eu sou um intruso. Exatamente. Passei a ser. Eu não era, não. Sei. Desde que eu mudei Sei. a minha sistemática existencial, passei a ser um intruso. Né? Eu, por exemplo, posso almoçar e jantar otimamente bem. Eu só almoço do mais simples possível. E não sinto falta, não sinto saudade das coisas que eu comia. Porque na Terra, as coisas mais importantes é sexo e comida. É a base, são os dois pilares da Terra. Não é? Agora, eu consegui, depois de 10 anos de treinamento, eu consegui modificar. E não quero nunca mais voltar ao sofrimento que eu tinha anterior. Porque quando eu tinha muito dinheiro, eu era bajulado e era odiado porque eu era muito intransigente. Como você também de alguma forma foi expulso de lá daquele trabalho seu, porque você levava a coisa com seriedade. E todo mundo tem medo de quem é sério, todo mundo tem medo de quem não se corrompe. Entendeu bem? Agora, esse caso do avião, se as pessoas estão, mesmo a trabalho, sujeitas a isso, é porque essas pessoas ainda não sabem viver. E essas pessoas, de alguma forma, são escolhidas não para pagar lei de causa e efeito, não para sofrer um desastre acidental, uma coisa horrível dessa. Mas porque, via de regra, são pessoas que têm potencial de melhora numa próxima encarnação. Então, quanto mais depressa sair daqui para a próxima, melhor. Ou seja, é preferível viver 40 anos corretamente do que viver um século ocupando espaço. Deu? Deu aí? Sim. Você, essas pessoas que... Deu um branco. Deu um branco. Depois então. Depois então. Sim, tá. Preferível viver 40 anos corretamente. Corretamente. O que é corretamente? Não é bonitinho, certinho, educadinho, não. É viver 40 anos preocupado com a sua evolução. A sua evolução não depende de você ser um bom marido. A sua evolução não depende de você ser uma criatura 100% honesta. Mas a sua evolução depende preponderantemente de você saber, num determinado momento, que o que você fazia estava errado. Então, você saber que estava errado é menos perigoso do que você não errar. Você tem paciência, viu, Manuel? Porque aqui é loucura mesmo, viu? Sim. Estou entendendo. Tá Mas entendendo? é o seguinte, mas ao mesmo tempo o Manuel aqui tem que procurar se corrigir todo dia para receber essa dádiva, não? É claro, você tem que procurar se corrigir. Agora, ficando entendido, mano, só um minutinho, viu, Darcy? Ficando entendido um ponto-chave. A sua dor consciencial
quando você não consegue modificar, ela pesa muito mais do que se você se modificar. Porque se você se modificar, você corre o risco de ficar convencido. Eu me melhorei. E achar que é o fim da viagem. Não é. Você vai se melhorar por determinismo seu. Ninguém se intromete, nem Deus, muito menos Deus. Onde quando você se melhorar, você automaticamente atrai uma genética que você nunca teve. Porque os saltos evolutivos são nas modificações genéticas. De acordo? E se eu ficar batendo palmo pelas minhas melhoras? Se você ficar batendo palmo, se você comemora, mas sem dar farra e festa. Não, e continua. Eu digo comemorar sei. Internamente, né? Ótimo, beleza, tá certíssimo. É porque esse negócio de terra. Agora, cuidado, viu? Cuidado se você comemorar, passar por pessoas na rua e você se vangloriar nas entranhas inconscientemente de que você melhorou e é melhor que ele. Isso é perigoso. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo barco, tá? Sim, certo. Porque, na verdade, nós estamos vivendo essa vida e preparando uma melhora para a próxima vida. Esse que é o X da questão. Exatamente. É o pensamento para tirar aquilo que a gente, na verdade, não está conseguindo realizar nessa vida, pedindo ao Criador que a gente possa vir, sabe, de uma forma diferenciada, exatamente para melhorar. Agora, se você mesmo pensando, mesmo pedindo, mesmo sabendo, continua cometendo erro. É porque você, Tarcísio, está dividido em duas partes. O que você era, que manda, e o que você quer ser, que não manda. Entendeu? O homem fala mais forte. Ficou claro? Isso. Agora, o importante é você errar e doer. Agora, se você erra e pensa, na próxima eu mudo, eu digo, não vai mudar. Porque o que faz mudar é o seu constrangimento consciencial. De acordo? Deu bem? Andando pisando em ovos. Andar pisando em ovos. Andar pisando em ovos. A coisa é séria, ué. Mas nós temos inteligência, Manuel, nós temos todo um cabedal crístico, onde a lei de Deus mora dentro de nós, não é? Com todo esse piso existencial, você tem que substituir princípios inteligentes nos neurônios do seu cérebro. Porque os princípios inteligentes que, no caso dele, ele diz que sabe que está errado, quer mudar e não consegue, é porque os princípios inteligentes não cedem lugar ainda para o próximo. Mas se você, Tarcísio, desencarnar, eu quero mudar, o que vai acontecer? Você vai ser testado na próxima encarnação. Você vai nascer de pais de genética mudada, acima da sua. Só que vão lhe dar mordomias abaixo da deles, viu? Ficou claro aí? Ficou? Não existe, não. O quero, mas não quero. Porque às vezes está convivendo com aquela coisinha ali. Existe, Manuel. Quando a pessoa quer, mas não quer, vai ter que repetir tudo de novo. E às vezes num ambiente pior. Às vezes está familiarizado com aquele... Vamos falar defeito, não pode ser assim? Pode ser. Está familiarizado com aquele defeito. Ele sabe que precisa de mudar no seu mas está familiarizado e está gostando. E está gostando. Esse aí vai repetir a encarnação. Do mesmo jeito. Mas às vezes em ambiente pior. Porque ele volta do mesmo jeito. Agora, se volta num ambiente pior, ele está frio. Sim. Mas o conhecimento que a gente adquire aqui, de anos a fio, mesmo não seguindo a risca, lógica e evidência que ele fala muito do outro lado. Olha, Tarcísio, esse conhecimento que você está adquirindo, ele já está sendo arquivado no seu espírito, onde esse arquivo está à sua disposição quando você quiser. Então, quando você quiser, pode ser que você queira na terceira encarnação.
Aí vai parecer que você deu 3 degraus de salto. Não. Você já tinha no abstrato sem usar no concreto. Deu? Se a gente recebe algo e não utiliza, a gente não está criando um débito, não? A gente recebe uma informação e não utiliza ela, a gente está criando um débito. Zé Leite, ponha na sua cabeça e eu assino embaixo. Você não deve nada a ninguém, nem a você. Quando você recebe uma informação que você sabe que é melhor do que a sua, mas você não se predispõe a mudar, é porque a sua química existencial ainda tem o direito de exigir mais um pouco de tempo. Porque não importa quando será o tempo, o que importa é que um dia o tempo virá. Entendeu? Ficou claro aí? É onde as casas espíritas me detestam, porque elas dão ênfase à lei de causa e efeito, eles querem cabrestar os prosélitos, eles querem bitolá-los, entendeu bem? A tal ponto, só um minutinho, Manuel, a tal ponto que eles chegam ao absurdo de, querendo manter prosélitos numa reunião mediúnica, falam: não, você fuma, não tem problema não, só que no dia você deixa de fumar. Você come carne, não tem problema não, só que no dia você não precisa comer a carne. Eu digo, está totalmente errado. Para eu depurar o meu organismo, tem células no meu corpo que precisam de 7 anos para reestruturarem-se. Então, se eu como carne, se eu fumo, eu posso continuar sendo espírita. Só que eu não vou dar passe nem trabalhar em reunião mediúnica. Eu vou fazer campanha do quilho, eu vou fazer atendimento fraterno, eu vou rezar para os outros, eu vou fazer culto no lar. Faço o que eu quiser, só não posso fazer dar passe e reunião mediúnica. Ficou claro? E eles me detestam por causa disso. Sim, Manuel. Aí não é, nesse último caso não é ilusão, não? Como assim ilusão? Nesse último caso, qual é o último caso? Isso agora, continua fumando, sabendo que é mal, continua comendo a carne, sabendo que aí basta, Manuel. Não, aí basta, Manuel. Acontece o seguinte: eu não fumo, porque o cigarro para mim é uma mentira. Quem fuma, o cigarro para ele é uma verdade. Então eu sou um intrometido, querendo me envolver na vida alheia, querendo tirar essa pessoa ou do cigarro ou da bebida. Certa feita, lá na União Espírita Mineira, chegou uma dona lá para conversar comigo. Sois Zé, meu marido bebe sem parar. Eu falei com ela: vai lá embaixo, pega uma garrafa de água mineral, traz aqui em cima para eu fluidificar a água. Ela falou: não adianta, Sr. Zé, porque ele não bebe água. Então vai lá embaixo, compra uma garrafa de cachaça que eu vou fluidificar a garrafa de cachaça. Agora, o que eu fiz nessa fluidificação? Eu não pedi a Deus que tirasse o vício dele, porque isso é intromissão, é interferir na evolução alheia. Eu sou eu, você é você. Então o que eu fiz? Eu fiz uma prece ao Criador para fazer com que ele se encharcasse bem depressa, porque aí ele iria se saturar mais depressa. Em último caso, iria nascer na próxima encarnação com a chamada cirrose. A cirrose iria frear ele. Uma encarnação freado, porque ele poderia estar com cirrose e continuar bebendo. Aí ia ser outra cirrose, até ele acordar. Porque o que acontece é o seguinte: eu não educo ninguém. O planeta Terra é uma escola, onde nós estamos aqui nesse aprendizado bem superior à escola do planeta Terra. Agora, por que é bem superior? Porque na Terra a massa humana vai para a escola para tirar diploma. O maior crime que um jovem, uma jovem comete é colar para passar.
Porque está roubando do seu futuro, está matando o seu futuro. Deu bem? Deu? Então, se bebe, xuxa a bebida nele. Se fuma, dá um maço de cigarro de presente para ele, ou um pacote desses lá do Paraguai. Entendeu bem? E eu assino embaixo, eu não estou brincando com vocês. Porque no sentimentalismo humano é um absurdo, mas no racionalismo humano é o único caminho. Eu só aprendo sofrendo na pele. Ele não está contrariando o gosto do outro, ele está querendo. Isso. Tem gente que fala comigo, Zé Miranda, eu me tornei espírita, eu frequento reunião mediúnica e não consegui ficar livre do meu problema de saúde. Eu digo para a pessoa, se você melhorar do problema de saúde, você vai querer comemorar, você vai cair de novo. Então você não pode melhorar o seu problema de saúde. Deu? Mesmo? Estou entendendo que ele não está... Não, o cigarro, gente, a bebida, ninguém precisa dizer que faz mal, a consciência da pessoa já acusa. Comer demais, né? A consciência da pessoa acusa. Tem nada mais gostoso do que uma comida gostosa. Tem nada mais gostoso do que um prato diferente, não é? Agora, esses pratos diferentes são um envenenamento lento em nome do prazer. Porque uma comida sóbria, por exemplo, um feijão bem cozido, com um angu, uma verdura amarga, porque o nosso fígado ele é deficitário, porque é uma contaminação coletiva, uma verdura amarga, não precisa de carne, não precisa de óleo, não é? Faz um bem extraordinário, não precisa de sal, não é? Agora, alho e cebola, quanto mais melhor, que o nosso organismo pede isso. Agora, tem condição financeira, como uma outra coisa que é fantástica para a saúde, chama-se azeitona verde, e pouco é usado no planeta. Agora, ninguém fica sem uma carninha de porco, mas uma coisa que faz bem, ninguém come. Eu consumo 1 quilo de azeitona verde por mês. É baratíssimo, não é? E faz um bem extraordinário. Deu bem? E o produto? À vontade. E o produto do azeitona, que é o azeite? O azeite, eu uso azeite, porque eu trituro a azeitona, tiro o sal dela, lavo bastante, tiro o máximo possível de sal, sempre fica um resíduo, né? Trituro a azeitona a seco e depois ponho ela no azeite e ponho no freezer. Eu faço 2 quilos de cada vez, dura 2, 3 meses. Entendeu? Esse azeite que compra, você faz e mistura no azeite. Você faz 2? Não, o azeite eu ponho só que é para a azeitona não ficar ressecada dentro do freezer. Então ela fica em banho dentro do freezer, porque ela fica congelada, fica dura. Não é? Mas eu faço 2 quilos de cada vez, que eu não tenho tempo para ficar cuidando disso. Eu não tenho tempo de cuidar de cozinha. Meu alimento é todo em recipientes medidos, não é? E eu faço para 1 mês, 2 meses, até 6 meses eu faço. De acordo? Só pimenta que condena. Não, pimentão não deve, sabe? Retorrena é que é violenta, mas a outra Não, qualquer pimenta, não é? Qualquer pimenta. Viu? Aliás, tudo em conserva é bom evitar, porque eles colocam um produto numa quantidade fantástica para aquele produto não estragar. Entendeu bem? Exatamente. Né? Então, a azeitona que você compra é azeitona granel? Não, eu compro ela a granel, já fatiada, já sem caroço. Depois eu lavo bem lavado, limpo, escolho, tiro as que estiverem piores, né? Seca, lava bem lavado, espere secar, depois tritura a seco no triturador, depois põe dentro do vidro com azeite por cima para poder ficar em banho de azeite. Eu não aconselho não, é bom evitar,
sabe? Mas sim, meu caro. Coelho é gostoso pra caramba, é mais gostoso que frango, né? E ele depena um pé de pimenta num instante. Tinha um pé de pimenta lá em casa, o coelho acabou com a pimenta todinha. Vai gostar de pimenta assim na longa. Pois é, mas é porque o coelho está no habitat errado. O lugar de coelho é na floresta, é nas matas aí, né? Não é dentro de casa não é no quintal de casa não. É porque por falta de um elemento químico que tem na natureza, ele vai na pimenta. Tá bom? É igual a DCZ que eles vão no zoológico, porque não tem ar. Essas pessoas que nós falamos sobre enquanto a perturbação, como elas ficaram assim, porque elas foram pegas de surpresa. Como fica a situação do espírito dela do lado de lá? Minha querida Fernandes, se fosse eu que tivesse morrido, eu ia sorrir, dar tchauzinho, gentalha, né? Não, é só saber viver. Tchauzinho, gente, ó. Graças a Deus estou indo para nascer melhor. Entendeu? Agora, se a pessoa é um jovem, por exemplo, falta uma semana para casar com a noiva, né? E ele vê que ele vai morrer, ele vai pensar, coitadinha da minha noiva, vai ficar sozinho. Aí ele morre e vai grudar nela. Entendeu bem? Vai prejudicar ela. Se é uma pessoa materialista, cheia de dinheiro no banco, morreu num acidente desse, corre para o banco para tomar conta do dinheiro. Morto, desceu. Deu? Oi? Falou em negócio do bem e do mal. Que hora que esse bem vai vencer esse mal? Porque se a pessoa deseja o mal, igual o Tarcísio perguntou aí, você chegou lá na casa espírita, o cara jogou um projeto negativo, né? Deu um tiro aí. Então você foi com uma boa intenção. Isso não volta, não? Ó, meu caro, a justiça, ela é provisória. Eu não existo para vivenciar a justiça. Eu existo para sobrepor-me à justiça. Porque a justiça, para ser cumprida, tem que ter um justiceiro, entendeu? E para ter um justiceiro, ele está vivendo da desgraça alheia. Entendeu? Agora, vamos lá, vamos ver como é que eu vou trazer para vocês. Bem e mal. De fato, não existe nem bem nem mal. O que existe é ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é estar com a lei. Não precisa acreditar em Deus nem nada. Está com a lei. O que é a lei? A lei está baseada na sua consciência. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas se você acredita que alguém lhe ofendeu, e você vai lá e extermina aquela pessoa, ela fez um bem. Por quê? Porque ela acreditava nisso. Eu sou o que eu penso, eu sou o que eu faço. Agora, bem e mal. Se vocês analisarem com calma, o bom acha que Deus deve alguma coisa a ele. Enquanto que o mal não sabe que é mal, porque ele está prejudicando a ele mesmo. Na Terra, o mal é autêntico, o bem é hipócrita. Agora, por que o bem é hipócrita? Porque o bem é bom, pega meio pão de um pão inteiro e dá metade para um faminto. Então ele acredita que é bom. Ele acredita. Só que ele está tentando comprar a consciência dele, que nós damos o nome de Deus. Deus mora dentro de nós. Então o que acontece? O que fazer? O certo, meu amigo, não é dar. O certo não é dividir. O certo é não tomar.
Tem gente que pensa assim, eu vou jogar na loteria, porque se eu ganhar eu vou ajudar uma porção de gente. Eu digo, é um tolo. Porque Deus não precisa de ninguém para socorrer os outros. Já ficou claro aí? Mesmo? Deu para responder? Sim, meu caro. Já que você falou de loteria, Acho que o simples fato de você estar querendo um dinheiro que, inclusive, além de ser seu, é de um monte de feliz que às vezes só tem aquilo, acho que é mais prejudicial do que você deixar de ganhar. Exatamente, é mais prejudicial do que você deixa de ganhar. Ou seja, a sua felicidade de ter ganho custou a infelicidade de milhões que jogaram para você ganhar. Deu? Deu aí? Mesmo que tem que se descobrir à medida que você evoluir. Então o seu Deus, de fato mesmo, não vai lhe dar absolutamente nada. Você que vai se construir pelos percalços do caminho. Esse Deus, ele já nos dá um corpo de carne fantástico que é capaz de se auto-reconstruir quando eu acordo, com raríssimas exceções. Uma pessoa, por exemplo, que come sem parar durante 10, 20 anos e ela depois se conscientiza, com mais 7 anos ela está com o corpo perfeito, exceto em alguns casos de necessidade genética, onde nessa genética a criatura precisa continuar com aquele freio, porque ela ainda não se desenvolveu plenamente. Então Deus não se envolve em absoluto com a nossa vida. Deus já nos deu a inteligência necessária para nós desenvolvermos essa inteligência. Então as religiões pregam uma coisa absurda, perversa, dizendo, acredite em Deus, confie em Deus, reza. A reza, a prece é excelente para substituir um tranquilizante. Um tranquilizante me dá tempo, mas não me cura. Deu? Ficou claro? Então a prece é a substituta de um tranquilizante. Entendeu? Agora, quando você é provido de muita fé, você ora com muita fé e acredita que foi a oração que curou você. Eu digo que não. Quem curou você foi a sua fé usando a oração. Agora, se você tiver fé e não quiser rezar, mas você se enquadrar no ponto de equilíbrio, onde o ponto de equilíbrio é nada mais, nada menos o que? Eu estou sofrendo porque fiz alguma coisa de errado para sofrer. Não é Deus que está me punindo. Então, se não é Deus que está me punindo, eu não vou rezar para Ele consertar um erro meu. Eu é que tenho que consertar um erro meu. De acordo? Ou está difícil? Nos dois casos, né? Em ambos os casos, em todos os casos. Material e espiritual. Exatamente. Viu? Agora, vejam bem, gente. Quando eu me sentir incapaz em qualquer ângulo existencial, uma prece faz bem. Acalma a gente, tranquiliza a gente. Agora, se eu sei que eu destruí, agora eu tenho que construir, eu, mais ninguém, o que acontece? Eu arregaço as mangas e vou à luta. Aí eu, sabendo desta verdade, a minha paz interior, sabendo que só eu é que vou me corrigir, já é uma forma de prece e é Deus perto de mim. Porque eu me aproximo do ponto de equilíbrio, certo? Porque quando eu estou tenso, eu me afasto do ponto de equilíbrio.
Ah, mas eu estou querendo o bem do meu filho que errou. Antes que eu me esqueça, parabéns pelo casamento do seu filho, viu? Certo? Correu tudo bem, né? Então, tá bom. Tomara que ele seja muito feliz. Tá bom? Eu não esqueci, não. Tá bom? Eu fiz uma prece para ele. Certo? Então, o que que acontece? Vamos dizer que eu sou um pai ignorante, que amo com todas as forças da minha alma o meu filho. Meu filho está doente, não é? Eu desejando, entrando em prece, desejando ardentemente a cura do meu filho, sendo que eu não estou curado de mim, o que vai acontecer? Eu vou me atrapalhar saindo do meu ponto de equilíbrio e vou atrapalhar o meu filho. Seria uma espécie de sufocar o filho. Não é isso mesmo? Agora, se eu sou assaltado, passo na rua, me assalto, me levo meu dinheiro e começo a odiar, quero justiça e quero justiça, o que acontece? O ladrão me levou o meu dinheiro e eu perdi a minha paz me unindo a este ladrão, porque eu não perdoo. Somente se eu ver a fisionomia dele, eu não vou me esquecer da fisionomia dele. Então eu tenho um dia inteiro de trabalho, à noite eu vou brigar com ele todas as noites. É uma péssima troca. Então, se acontecer de vocês serem roubados, se tiver até um cantinho ali confortável, assenta e faz uma prece pedindo a Deus que ilumine aquele ladrão. Vocês vão tirar a paz do ladrão, vê se deu. Entenderam a jogada? Agora, odiando o ladrão, vocês vão dar força a ele. Deu? Sim, Manuel. Quer dizer que, resumindo isso tudo que nós estamos falando aqui, que você está falando, então quer dizer que então, em toda circunstância tem que agradecer. Em toda circunstância você tem que agradecer. Agora, por quê? Deixa eu bater o dedão no toco ali. Você tem que agradecer. Não, aí é outro caso. Aí se você enfiou o dedão num toco, você pensa assim, por que eu não usei o que eu tenho à disposição, que são meus olhos? Por que eu não usei o que eu tenho à minha disposição, que são meus olhos? Por que eu, em vez de olhar para a gostosa que passou, por que eu não estou preocupado olhando para o chão onde é que eu piso? Entendeu bem jogado? Aí não pode generalizar não, certo? Agora, eu por exemplo, quando eu tenho que ir no banco, digamos para tirar R$1.000, eu pego um cheque administrativo ou um DOC. Ah, mas seu Zé, só vai pagar R$50? Eu digo, R$50 são a minha paz. Minha paz vale muito mais do que R$50. Eu nunca saquei R$1.000, R$2.000 no banco, como muita gente faz. Entenderam bem? Claro. Eu conheci uma moça que ganhava salário mínimo, o patrão dava a ela cheque de R$1.000, R$2.000, R$3.000, uma opção de cheque para ela ir no banco para resolver, para depositar, para sacar. Lá ia ela com aquela dinheirama para a firma, ganhando salário mínimo. Eu digo para ela, você é uma idiota. Foi o que eu falei para ela, você é uma idiota. Em troca de um salário mínimo, você vai se arriscar? Ah, mas eu preciso do pão de cada dia. Eu disse, isso não é pão de cada dia. Isso é você estar atraindo o ladrão. Você não existe para ser morta estupidamente ou pelo vexame. Porque se o seu patrão lhe paga um salário mínimo, ele vai descontar de você o prejuízo que você der a ele. Nem que ele desconte 20, 30, 50 reais por mês, ele vai descontar. Ah, mas o que eu faço? Largue esse emprego. Mas eu vou passar aperto até arranjar outro emprego. Passe aperto, passe privação, mas não faça uma coisa desproporcional à realidade. Deu bem? Por que ele não vai fazer isso? Ficou claro? Quer dizer, eu não devo dar a minha cara a tapa. Deu? Quer dizer, eu tenho que estar no ponto de equilíbrio. Eu passar fome, não morro de fome, não. Agora, eu arriscar a minha vida, arriscar o meu tempo, aí eu sou um tolo. Deu? Às vezes eu vou no banco, às vezes eu preciso tirar, vamos dizer, hipoteticamente, R$200.
Eu vou lá, tiro 100, trago 100, guardo num lugarzinho, depois eu vou lá, busco os outros 100. Eu não me arrisco, porque R$100 não tem importância eu perder. Mas 200, 500 reais vai me dar problema. Deu bem? Ficou claro aí? Sim, tá certo. No caso dos acidentes e tudo isso, como você disse outro dia, muitas vezes o escândalo é necessário. Exatamente. Certo? Então, esse acidente, por exemplo, ele foi um escândalo. Mas ele está fazendo com que muitas cabeças pensem diferenciado. Há algum tempo atrás, eu não sei se foi aqui com vocês que eu falei, gente, o melhor meio de transporte que existe, aperfeiçoando ele, é a ferrovia. Hoje eles já estão acordando para voltar ao que era. Quer dizer, eu preciso organizar a minha vida. Eu não posso fazer com que a minha vida corra riscos, porque o meu tempo, esse é que é o importante. De acordo? Tem certas pessoas que às vezes falam comigo: Miranda, vem passar o fim de semana comigo aqui, será um grande prazer. Aí às vezes eu sou até indelicado. Eu digo: se for para nós estudarmos, eu vou. Se for para bater papo, estou fora. Entenderam bem? Um século de vida, gente, é pouco para a gente aprender para mudar a nossa genética. Um século de vida. Não precisa fazer o bem a ninguém, não precisa dar nada a ninguém, não pode tomar. Porque o que os nossos 4 poderes fazem, eles vivem mordomias subtraídas. O certo é viver mordomias divididas. Entendeu? Ficou claro? Pois é, mas aí como é que fica a troca? A troca seria uma divisão ou seria uma subtração? Tem uma intuição que eu recebi, tem uns 3 dias, que eu estou completando ela agora. Inconsciente. Então aqui, ó, o título é Igualdade. Deixa eu só pôr o óculos para não falhar. Somos todos iguais na espécie, com responsabilidades, encargos e evolução diferenciados. Estarei garantindo minha proteção cósmica se, paralelo a certos direitos, que são as mordomias, usar o trabalho do inferior sem o ignorar. Porque o que nós fazemos é ignorar o inferior. Não é? Paguei, está aqui o seu salário, que se vire, que se dane, vai embora. Nós não podemos ignorar. Não é? Ignorar o inferior é assumir uma postura individualista, isolando-me, causando repulsa do igual e ódio do inferior, que é o que acontece com a Terra hoje. Acontece com a Terra hoje. Se vocês têm que pagar algum valor a uma pessoa que fez um trabalho para vocês, entrega o dinheiro e diga que Deus lhe pague, que você seja muito feliz e que tenha sucesso no uso desse dinheiro. Vocês não sabem o valor disso. Isso é que é preço, o resto é blá blá blá. Certo? Agora falou aqui, ó, causando repulsa do igual e ódio do inferior. O inferior trabalha pro superior, recebendo não apenas um salário, mas a energia do superior que só avançará, o superior só avançará, transferindo sua genética evolutiva a esse inferior, receptáculo da sequência evolutiva. Ou seja, o que eu transmito para vocês, eu não faço por bondade, mas eu faço porque eu preciso esvaziar o reservatório para pôr coisa que eu não tenho. Ficou claro?
Isso é que é igualdade. O resto é blá blá blá. Sim, meu caro Violete. Vale para tudo. Vale para tudo. Só retornando um pouquinho, que você falou de assalto. Dia 23 de agosto de 2003 me assaltaram. Eu até comentei com você me falou que eu devia proceder. Realmente foi feito, mas essa data não sai da minha cabeça. Isso é um mal ou ainda é um sentimento de perda? Olha, se essa data não sai da sua cabeça, em parte é o sentimento de perda. E em parte é porque você tem um pouco de suvinice entranhada em você, onde você não aceita de forma alguma transferir para o outro que você tinha. Exercita, treina, pede perdão a Deus e a você mesmo por você ser assim, porque isso é prejudicial a você. Deu bem? Agora, paralelamente, você fazendo uma prece, o cretino que lhe roubou, porque é duro ser roubado, né? Tem dó, né? Porque é time que lhe roubou. O que acontece? Você divide essa situação à metade. Deu bem? Sim, Manuel. E nesse caso, por exemplo, eu ando, às vezes chega 10, 11 horas e tal, né? Eu ando em algum lugar que é barra pesada. Mais ou menos, né? Certo. Então, tem muito consumo de droga, eu tenho que passar. Agora, eu sempre comigo trago um pensamento positivo que não vai me acontecer nada de mal. Eu tenho isso comigo. E confio nisso e sigo e trilho o meu caminho. Agora, paralelamente a isso, não exiba roupa cara, não exiba riqueza, e sempre que você passar por essa turma, lance um pensamento positivo para a felicidade deles, com toda a sinceridade. E se você vê que um deles está dando brecha, sorria. Oi, Zé. Oi, companheiro. Entendeu bem? Quer dizer, não os trate com um pensamento de condenação do erro deles, porque eles vão captar. Entendeu? Tranquilamente. Tranquilamente. A química é a turma do crack, aquela coisa toda. A música, eu já vi pôr música. No domingo, eu recebi um telefonema de uma senhora, amiga, e ela falou que precisava falar comigo, isso. Era uma coisa que ela precisava falar com muita gente comigo. Eu falei, não, sábado, eu falei, no domingo eu vou na sua casa, mas eu esqueci. Então, na segunda-feira eu liguei para ela e falei, olha, a senhora... Não, o que eu preciso falar com você, Tarcísio, eu só quero falar pelo telefone mesmo, se você não puder vir aqui. Eu falei, não, eu vou com todo prazer. Mas deixa eu te falar o que é. Eu estou com a minha filha viciada em droga. Ela tem 3 filhos, mora comigo. E já está no estágio do crack. Está se matando aos poucos. Já vendeu tudo que tem dela. Daqui a pouquinho começa a tirar o que tem. Eu preciso de uma ajuda para tentar internar essa menina. Para ver se ela quer sair disso. Eu não estou mais trabalhando na área de saúde, não estou no hospital, mas eu vou tentar, eu tenho alguns amigos. E realmente tentei, através da Secretaria de Saúde. Ela estava tentando no André Luiz não atende ao SUS, tem uma parte de gratuidade, eu liguei para lá, mas está assim. Está assim, Não, eles não estão dando conta. Consegui, pela amizade que tem dentro da Secretaria de Saúde, com a secretária do secretário, que está de viagem. E ela, na mesma hora, arranjou um local onde ela pudesse, deveria ir hoje, não sei se foi 7 horas da manhã, que é aqui na CERMIG, naquele coisa de desintoxicação. Resultado, ela vai ficar de 8 às 6 horas da tarde. Ela não vai ser internada direto, ela vai ficar assim para tentar, passando por psicólogo, psiquiatra, com tudo para alimentação, tudo. Só o vale transporte, que o Estado não dá. Para tentar, por aí. São só 6 pessoas por vez. Como é um pedido, a gente, infelizmente, até ultrapassa a vez dos outros, porque você usa política muitas vezes. Porque, infelizmente, você usa. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Então, resultado.
Essa mãe estava totalmente apavorada. A minha tem 25 anos, tem 3 filhos, totalmente viciada, tá esquelética. Entendi. O problema é o seguinte: vai chegando à noite, vai dando vontade. Então, aí as pessoas falam assim com ela: prende ela dentro de casa, ela não sai. Ela fala: se eu prender, ela arrebenta tudo e sai. Uma força. Tá entendendo? Agora, se fosse para Então, o resultado: na verdade, existe saída se a pessoa quiser. Também, se não quiser, o que ela falou comigo: Tarcísio, mas é capaz de ela ir, ficar lá até as 6 horas da tarde, voltar e ir para a boca de fumo. Eu falei: eu preciso que interne ela, pois é, mas aí quem vai dizer são os outros. Sabe, gente, esse negócio das drogas, essa moça de 25 anos com 3 filhos, ela é o escândalo necessário, nos comprovando que a nossa indiferença existencial. Vocês veem que há pouco tempo nós tivemos a chamada escravidão, né? Não tem indiferença maior do que essa, onde os escravos viviam dos restos. Hoje, a turma faz uma festa, uma farra tremenda com a chamada feijoada, né? Feijoada é comida de escravo, onde mistura lá pé de porco, rabo de porco, orelha do porco, quer dizer, tudo que os magnatas egoístas jogavam fora, davam para os escravos comerem. Então, hoje, essa safra que está vindo com esses problemas, não é culpa dessa moça, é culpa de soma de erros acumulados, certo? Então, tratar é relativo. Rezar é perda de tempo, vesteu. Ficou claro? Às vezes cura, mas porque tinha que curar e não por causa da reza. Então o que acontece? Exatamente. Então o que acontece, meus amigos, aqui nessa mesa, e eu assino embaixo, eu quero pagar a conta sozinho. Isso que eu vou dizer para vocês, se tiver algum engano, salvem-se, mudem a sistemática de vida de vocês, para que vocês possam, a longo prazo, irem reestruturando a genética de vocês, onde vocês, quando desencarnarem, irão para o plano espiritual em disponibilidade para quando a Terra quiser mudar. Falei claro? Vocês não vão voltar à carne porque tem que encarnar. Eu digo que não tem. Agora, com certeza, enquanto nós esperarmos a Terra nos merecer, nós iremos estagiar em planos superiores, onde iremos galgar uma genética abstrata. Só que é preferível ter a genética abstrata à minha disposição do que eu ter neurônios adormecidos fora do abstrato, no chamado inconsciente, que é horrivelmente usado errado. Inconsciente é o que eu não tenho, e subconsciente, que eles denominam como sinônimo, é o que eu tenho e sou dono. Então, inconsciente é tudo que depende do meu esforço. Então, o sacrifício de você, por exemplo, sair lá de Santa Luzia nesse frio e vir aqui estudar, meu amigo, você não imagina o crédito que você está adquirindo, mesmo que você não pratique. Porque o importante não é praticar, é saber. Ficou claro? Ficou claro? Amanhã, por exemplo, à noite eu vou dar uma aula lá em Sabará. Um gelo, não é mas a turma é igual vocês aqui. Tem aquela gana, aquela vontade de aprender. Então eu vou com todo carinho. Não em busca de crédito, mas tentando me modificar. Entendeu? Porque quando eu era comerciante, eu escolhia clientes. Cliente ruim eu mandava para o concorrente. Ficou claro? Simpatia. José, então a ajuda mais eficaz para
essa moça, para sobrinhos meus que não tem, não está claro, não está definido, porque eles não falam. Você chama para conversar, eles não falam. Né? Mas que a gente sabe que tem história que está complicada. Então, a ajuda para essas pessoas é a nossa mudança. É a sua mudança. Você não vai ajudá-los. Eles é que estão ajudando você, escandalizando, como estão ajudando essa avó que está tomando conta de 3 crianças depois de cansada da vida, tomando conta de 3 crianças. E a filha minguando e se matando. O que importa não é a filha se matando. O que importa não são as 3 crianças sem a mãe. O que importa é que a avó, pelo sofrimento, vai buscar respostas. E só de chamar você, à noite, quando ela estiver dormindo, você vai ensinar o que você está aprendendo aqui. Deu? Se ela der abertura. Deu bem? Deu? Sim, meu pai. Eu vou pedir uma ajuda aqui. Um caso particular do meu irmão. Ele está com um problema sério de alcoolismo. É bom que ele falou esse assunto aí. Getúlio, seu nome é? Tarcísio Getúlio. Desculpa o lápis aí. Então é o seguinte, tempos atrás, quer dizer, dá um probleminha, estava aposentado, tem uma bela família, 3 filhos que não fazem uso de... Presta atenção. Você reúne a família. Se tiver alguém que não é acessível, isola esse alguém. Reúne só as pessoas sensatas que pensam, que raciocinam, e lança para eles a seguinte indagação: ele não quer parar de beber. A insistência de vocês está fazendo com que vocês percam tempo cuidando dele. O seu sobrinho já está passando até mal lá no serviço dele. Quer dizer, nem vocês que não bebem caminham, e nem ele caminha. Então deixa só ele parado no tempo dele. Isso não é desinteresse, não. Isso é racionalidade. Agora, sempre que tiver oportunidade, diga: meu irmão, você não sabe quanto eu gosto de você e quanto eu amo você, mas eu não vou destruir a minha vida junto com você, que aí vai gerar dor consciencial nele, especialmente quando ele estiver sóbrio, porque quando ele estiver alcoolizado é perda de tempo. Então, quando ele estiver sóbrio, digo: olha, você não imagina o quanto eu amo você, mas não vou destruir a minha vida tentando salvar a sua, que aí são 2 que vão desperdiçar a vida. Entendeu bem a jogada? Deu? Ainda tem, por exemplo, um outro perigo aí que eu acho. Mais alguma coisa? Não? Podemos interromper? Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, né? Espero que, né, passamos uma reunião só falando sobre o acidente do avião. Valeu, né? Foi válido, né?